Bom dia a todos! Hoje vamos falar do jornalista e dramaturgo brasileiro Caio Fernando Abreu, qual foi considerado um legítimo representante da geração que marcou a cena cultural no país nos anos 80. A gente vai falar de suas obras, o seu estilo literário, qual ganhou 3 prêmios Jabuti na categoria Contos, Crônicas e Novelas. Ele é conhecido pela sua linguagem direta e pela exploração de temas como a angústia existencial, o homoerotismo e a sua experiência com AIDS. Caio Fernando Loureiro de Abreu nasceu em Santiago do Boqueirão, no interior do Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. Desde pequeno, ele já escreveu alguns textos e contos, publicando seu primeiro conto, O Príncipe Sabo, na revista Cláudia em 1966. Um ano após, ele se ingressa no curso de Letras de Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele não se forma. Em 68, ele se muda para São Paulo para se ingressar na primeira redação da revista Veja, após ser selecionado em um concurso nacional. Nessa época, ele era um assíduo frequentador dos bailes da moda, além de ser o melhor amigo do cantor Cazuza. Nos anos 70, perseguido pela ditadura militar, Caio teve que passar um período de exílio na Europa, onde trabalhou em sobreempregos, voltando assim para o Brasil, futuramente, onde ele colaborou com diversos veículos de imprensa e desenvolveu uma intensa produção literária. Em 82, Caio Fernando lança a sua obra mais popular e o que o tornou conhecido, Morangos Mofados, um livro de contos sobre uma grande metrópole e os zumbis que habitam na penumbra. Considerado o melhor livro do autor, ele expressa uma tragédia de uma geração que se encontrava entre o sufoco, uma solidão isolada ou compartilhada, combatida a golpes de bebida, drogas, prazeres mundanos ou a suprema opção de suicídio. Um dos contos maiores de destaque desse livro é o Sargento Garcia. Em 94, ele se descobriu ser portador da AIDS, resolvendo assim se declarar publicamente no jornal O Estado de São Paulo, em uma série de 3 cartas chamadas Para Além do Muro, revelando assim a sua doença. 2 anos depois, Caio Fernando de Abreu veio a falecer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Caio Fernando Abreu é um dos nomes mais marcantes da literatura brasileira contemporânea, especialmente por sua capacidade de traduzir as angústias, desejos e contradições da vida urbana e das relações humanas. E falando um pouco sobre as suas principais obras, destaca-se o livro Morangos Mofados, publicado em 1982. Essa coletânea de contos tornou-se um marco por tratar de temas como a solidão, a marginalização e a busca por identidade. Tudo isso com uma linguagem intensa e poética. Outro livro fundamental é Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, de 1988, que também reúne contos e revela sua habilidade em tratar da dor e da beleza da existência como uma sensibilidade única. Já o romance Onde Andará Dulce Veiga, de 1990, mistura elementos de romance policial com um mergulho profundo na alma do protagonista. Além dessas, ele também publicou Triângulo das Águas e Pedras de Calcutá, obras que mostram seu estilo provocador, ao mesmo tempo lírico e brutal. A força de suas palavras não está apenas no que ele escreve, mas no que ele provoca a quem lê. Uma espécie de espelho emocional que reflete os nossos próprios conflitos internos. Caio Fernando Abreu possui um estilo que possui características pessoais e cheio de sentimentos. Ele escrevia como se estivesse fazendo um desabafo ou quase como uma conversa íntima com o leitor. Sua linguagem é poética e intensa e ao mesmo tempo muito sincera. É como se nos versos dele ele mostrasse seus sentimentos. Ele costumava retratar gêneros como solidão, busca por identidade, amor, de um jeito muito sentimental, fazendo com que as obras parecessem mais realistas. Além disso, ele não seguia sempre uma estrutura tradicional em suas narrativas, sendo fragmentos não lineares, como se refletisse o próprio caos dos personagens. Essa escolha contribui para o tom emocional dos seus textos, aproximando ainda mais o leitor com a experiência vivida pelos personagens. Ele costumava retratar muitas vezes os personagens como coisas esquecidas, como minorias, artistas, incompreendidos, jovens em crise e especialmente pessoas com HIV, que surgiu nos anos 80. Sua escrita era moderna e corajosa, que impunha essa realidade sem filtros e que
mostrava os desejos desses indivíduos com respeito e sensibilidade. Bom, e sobre o seu legado? O legado de Caio Fernando Abreu vai muito além das suas obras publicadas. Ele se tornou uma figura cultuada por jovens leitores, escritores e artistas, principalmente por sua coragem em abordar temas que, durante a sua época, eram tratados com silêncio ou preconceito, como a homossexualidade, a AIDS, a solidão urbana e a busca por pertencimento. Caio foi um dos primeiros autores brasileiros a escrever com profundidade sobre o impacto da AIDS na vida das pessoas e fez isso a partir da sua própria vivência, com honestidade e sensibilidade. Suas cartas, entrevistas e crônicas também são muito valorizadas, pois revelam um autor reflexivo, humano, extremamente conectado com o seu tempo. Mesmo após sua morte em 1996, sua escrita continua sendo redescoberta por novas gerações, principalmente nas redes sociais, onde suas frases e seus textos são constantemente compartilhadas. Isso mostra que sua obra permanece viva, relevante e profundamente tocante. O verdadeiro legado de Caio está na forma como ele ajudou a abrir caminhos para novas vozes literárias. Podemos concluir neste trabalho que Caio Fernando Abreu foi uma das figuras mais importantes da literatura brasileira no século XX, por conta da sua escritura ousada e temas que eram considerados tabus pela sociedade, como a sexualidade, o amor muitas vezes doloroso, a angústia e até mesmo a depressão e a solidão. Podemos perceber que ele tinha um estilo literário muito diferenciado, onde o seu principal foco é flertar com questões mais íntimas, surreais e até confessionais para o leitor, onde ele não quer só que nós lêssemos a sua história, mas sim nos sentíssemos na pele de seus personagens. O seu grande talento é principalmente transformar sentimentos complexos em palavras tocantes, o que traz ainda uma ligação maior com suas crônicas e seus contos com a realidade, fazendo com que o leitor se sinta incluído nessa história. E mesmo estando em um país que estava atravessado por crises políticas, sociais e até existenciais, como foi falado na ditadura militar, ele se manteve como uma voz corajosa e à frente dos outros. Por mais que ele tenha viajado para o exterior, ele ainda assim retornou depois e continuou a disseminar as suas histórias e suas crônicas para a população. Basicamente, mesmo diante de todos esses problemas, Caio Abreu continuou se mantendo como um escritor honesto e sentimental nas suas histórias, o que torna essas histórias impactantes e necessárias para se entender até os dias atuais. Com este trabalho, nós podemos entender o legado que Caio Abreu deixou no mundo, onde ele não buscava tratar das massas, da política, da população como um todo, mas sim da personalidade e da existência única humana, onde mesmo com suas palavras e escrituras contendo muita dor, ainda assim elas possuíam beleza, honestidade e muita esperança.